Não passa quem sabe mais, não passa quem sabe mais por quê? Se você domina mais um conteúdo, mas você não pontua na prova, você vai perder para quem pontuou mais do que você, mesmo sabendo menos ou tendo menos experiência, etc. Então aqui eu vou falar sobre técnicas de execução de prova, ou seja, não adianta você estudar, saber bem o conteúdo, se preparar, etc. Se você não souber executar bem uma prova, isso você pode colocar em prova fazendo simulados, né, para saber se você executa bem a prova. Então, primeiro ponto, leitura dinâmica antes de começar a prova. Então, antes de começar de fato a responder a prova, você vai dar uma lida por cima rápida e vai fazer o seguinte: durante essa leitura dinâmica, né, que você vai olhar ali tópico a tópico, você vai em cada questão, você vai identificar qual tópico está sendo cobrado naquela questão. Então, por exemplo, língua portuguesa está sendo cobrado crase. Então, você vai, no caso, na questão que você viu, a primeira questão lá é crase, você coloca o nome em cima dela, crase, para você saber que o que está sendo cobrado ali é crase. E você também, durante essa leitura, você vai sublinhar o comando da questão. Então, você vai sublinhar, por exemplo, se está pedindo uma questão incorreta, você vai circular a palavra incorreta para você não se confundir e marcar uma que está correta, sendo que a questão, o comando da questão pede é incorreta. Então, essa primeira leitura dinâmica que você faz na prova, que é muito rápida, você não vai pensar muito ali, você só vai ler e entender o que é que aquela questão pede e sobre qual tópico do assunto é aquela questão. Então, você entendeu, pronto, essa questão aqui está pedindo, sei lá, regência verbal e nominal, acentuação gráfica de português. Então, você coloca em cima assim dela, acentuação gráfica, lê a questão e sublinha o comando da questão, ou seja, o enunciado. Você não vai ler os textos dessa vez, as coisas maiores e etc. É mais para você saber do que aquela questão trata e também o comando daquela questão. Entendeu? Porque muitas vezes você sabe tudo daquele conteúdo, você sabe o tópico, tipo, você entende muito bem de crase, mas se você erra no comando da questão, tipo, tá pedindo para você marcar a incorreta, e você vai marcar correto ou oposto, então você ler esse comando da questão vai evitar de você perder uma questão de um conteúdo que você domina muitas vezes e acaba perdendo. Vamos lá então, continuando. Quando você já for responder de fato a prova, que você já deu aquela lida dinâmica na prova, aquela passada por cima da prova ali de uns 10, 15 minutinhos rápida, só para você ter uma noção de como veio a prova, qual o nível daquela prova, quais questões caíram que você estudou, enfim, para você ter uma noção global da prova. Quando você vai começar a resolver questões, quando você encontra questões durante a execução dessa prova, que são questões que você ali não tá conseguindo pegar o cerne da questão, saber como resolve ela, tá tentando lembrar e não consegue, faz um cálculo matemático, não bate. Enfim, quando você tá com muita dúvida nessa questão, o ideal é fazer o quê? Para você não perder mais tempo naquela questão e estragar o seu tempo, a gestão do seu tempo durante a prova, e isso aí pode até acabar prejudicando você numa questão mais fácil, porque você passou muito tempo ali se estressando numa difícil e pode acabar atrapalhando você na gestão do seu tempo, na resolução das questões mais fáceis. Então isso aí pode cagar a sua prova, porque você tem que ter gestão de tempo, porque o tempo é limitado, então você tem que gerir bem o seu tempo. Então eu, no meu caso, eu coloquei lá, né, voltar de uma outra cor, porque eu levo canetas de 3 cores diferentes, azul, preta e vermelha. Então quando eu vejo que a questão está dando muito trabalho, que eu não vou saber de cara, que está muito difícil, já estou enganchado ali por alguns minutos, diferente das demais, então é melhor fazer o que? Coloca em cima lá, voltar e parte para a próxima questão. Isso aqui você já vai jogar para o seu subconsciente para ele trabalhar essa questão. Então você vai estar em outra questão, pode acontecer de ou você volta nessa questão depois, seja de matemática, de português, de qualquer coisa que seja. Muitas vezes acontece você ter aquela epifania, você lembra do que aquele conteúdo trata, você lembra exatamente aquela questão que você estava enganchado. Pode acontecer essa epifania, né? Não é certeza, mas pode acontecer de você simplesmente lembrar e resolver mais rápido. Ou quando você volta nela, você relê com mais calma o enunciado da questão, a interpretação daquele enunciado, você vê uma minúcia, aí você já saca, não, aqui realmente eu estava lendo assim, mas a questão que é isso. Então você pega uma minúcia ou outra
quando você volta depois de concluir a prova naquela questão mais difícil que você estava enganchado. Então isso aqui é muito bom de fazer para você gerir bem o seu tempo, para não atrapalhar você nas demais questões e para no final você passar para o gabarito oficial com calma, porque se você vai e faz a questão certa, mas na hora de passar, de preencher aquela bolinha, você preenche errado, você vai se prejudicar, né? E outra coisa muito importante, quando você vem nessa leitura dinâmica aqui do começo, antes de começar a prova, que você vai estar identificando quais tópicos daquela disciplina específica está sendo cobrado, ou qual o comando daquela questão, você já pode escrever do lado da questão um mnemônico. Então, por exemplo, tá caindo lá aqueles princípios constitucionais, etc. Tem muito mnemônico aí para você colocar do lado, né? O próprio LIMP, que é bem conhecido, ou qualquer coisa do gênero, quando você vai fazer uma questão, você sabe que aquela questão ali cai um determinado conteúdo que você tem mnemônico, e para quem não sabe, mnemônicos são palavras, sílabas, uma brincadeirinha, um negocinho que você fala, que você decora, que é muito simples, fácil, intuitivo, que você decora aquele conjunto de sílabas ou de palavras, ou forma uma frase criativa que, quando você escreve, você sabe o que é que significa cada sílaba que tem ali, e dali você vai conseguir resolver sua questão. Então, nesse próprio tempo de esses 10, 15 minutos que você gasta aí com leitura dinâmica, lendo ali de uma forma lógica, com atenção, mas não gastando muito tempo refletindo para resolver a questão, então vamos lá, você identificou o tópico. Se você tem mnemônico para o tópico, você já coloca do lado ali, você já vai relembrar quais são as regras gerais daquele tópico, quais são as exceções, as peculiaridades daquele tópico. Escrever o mnemônico do lado, que é uma técnica de memorização de conteúdo, de textos de lei, de etc. Quando você põe ali do lado, salvou sua vida já, porque você vai ter a questão, o mnemônico do lado, você relembra ali o mnemônico, relembra o conteúdo do texto da lei, ou seja, lá do que for que você estudou que tem um mnemônico, como vai estar do lado da questão, que você já sabe o tópico, e já leu o comando para não errar, por exemplo, marque a incorreta, marque a que tem a mesma regra de acentuação da palavra tal. Então, quando você faz isso diminui muito a possibilidade de você errar. Porque muita gente vai saber o conteúdo, mas ou vai errar na leitura e na interpretação do comando da questão, o que é que a questão está pedindo. Muitas vezes vai errar no tópico, pensa que a questão está pedindo um tópico X, mas está pedindo outro parecido. Por exemplo, em língua portuguesa acontece muito. Está pedindo uma resposta referente à morfologia e não à sintaxe. Aí nas alternativas botam uma alternativa sobre sintaxe, que, por exemplo, vai ter ali um termo tal que ele sintaticamente é considerado tal coisa e morfologicamente é considerado outra coisa. Então, na hora de você ver o comando da questão, você já vai circular. Se ele está pedindo morfologicamente, que são as classes de palavras, você não vai considerar a sintaxe, e sim a morfologia. Então, esse ponto de sublinhar o comando da questão, entender o que é que a questão quer de você, é muito importante. Porque muita gente vai saber o conteúdo e vai errar, simplesmente não interpretando bem o enunciado e o comando da questão, ou se embananando na questão do tópico. Se pede morfologia, você não vai marcar uma alternativa que tenha uma resposta sobre a sintaxe daquele termo. Se pede acentuação gráfica e tem uma resposta que está falando, sei lá, de fonema ou de qualquer outra coisa tentando lhe confundir, você não vai confundir o tópico e marcar errada a alternativa. Então, vamos lá, recapitulando aqui. Leitura dinâmica, identificar qual é o tópico, sobre o que aquela questão fala, ler bem o enunciado e o comando da questão e sublinhar o comando da questão, por exemplo, quando pede para marcar a incorreta, a única certa, sei lá, você vai ler o comando bem com atenção e vai circular. Tem essa questão aqui que eu já falei anteriormente de marcar as mais difíceis para voltar depois, para não enganchar e não prejudicar as questões fáceis, muito menos o tempo geral, de forma global da sua prova, que você tem que fazer isso daqui bem de forma equilibrada para você não se perder. E na hora de resolver as questões de fato, sempre vai ter uma ou outra alternativa que você tem certeza que ela está errada. Essa que você tem certeza que está errada, você risca. Se a questão está pedindo lá, vamos lá, qual alternativa representa morfologicamente tal coisa? Aí você vai lá nas alternativas,
E tem uma resposta que está englobando um outro tópico de sintaxe, de acentuação gráfica, de regência nominal, tempos e modos verbais de língua portuguesa, etc. Se a questão está pedindo uma coisa que... se a alternativa está lhe entregando uma coisa que o enunciado não pediu, você risca ela. Você tem que eliminar as alternativas que estão categoricamente erradas. Então, por exemplo, de 4 alternativas, você tem certeza absoluta que 2 estão erradas. Você risca elas 2. Só daqui, a sua chance de acerto já aumentou em 50%, porque você eliminou a metade. Então, você já aumentou a sua chance. Você vai ficar em dúvida entre 2, lógico, mas é daqui que você pode voltar depois, deixar para voltar lá depois de terminar todas as que você vai marcar com mais convicção. Aí depois você volta nessas, tenta relembrar, tenta lembrar de exemplos, de bizu. Por exemplo, teve uma questão de português que eu acertei porque quando você vai usar a palavra bastante ou bastantes com S, quando tá lá bastantes com S, ou pede para você saber se é correto ou não o bastantes com S, você coloca 300 no lugar. Se o 300 couber no lugar do bastantes ou bastante, é porque ela pode ser com S sim, seguida de S. Porque com 300 funcionou, então com bastante, com S vai funcionar também. Então, só um bizuzinho, só uma coisinha ali, uma estratégia que você pode usar, já vai ajudar você a eliminar as alternativas que estão categoricamente erradas e assim aumentar a sua probabilidade de acerto. Então, tudo isso aqui, a gestão do tempo, a leitura dinâmica antes, circular, tudo ali que for detalhe, minúcia, o uso de mnemônicos, que é muito importante, isso aqui faz você evitar muito erro. Tudo isso aqui faz parte do fazer uma prova bem feita, não é só a preparação. A preparação é uma parte. Então, o dia que você vai fazer a prova e a forma que você vai executar essa prova, se você vai estar ou não nervoso, se você não vai esquecer de levar água para não ficar com sede e tendo que sair da sala, uma coisa para comer, para você não sentir fome. Se sentir fome, você dá aquela parada, respira, come alguma coisa, bebe uma água, vai no banheiro, volta e arrocha de novo na prova. Então, tudo isso aqui vai influenciar no resultado final. Não é só estudar, é saber executar a prova bem, manter ali um equilíbrio durante a prova, não se perder numa questão pensando que, ai meu Deus, ficar nervoso porque tá achando uma questão muito difícil. Muitas vezes você vai pular essa questão para voltar depois. Quando voltar, você vai ver que isso foi só uma coisa que você não se atentou no enunciado da questão, ou no comando da questão, no que a questão queria, ou no tópico, era um tópico que você estava pensando que era outro, da mesma disciplina, um tópico parecido que lembra o outro. Então tudo isso aqui vai influenciar no resultado final da sua prova.